Portugal ou fora do Brasil aí hoje com a gente? Fala aí no chat de onde você tá, quero saber. Ó, a Juliana lá do Paraná, tem o pessoal de Petrópolis. Aí, ó. Das pessoas que têm talvez um pouco de preguiça de ler a Bíblia. Não vamos deixar eles de lado sobre política, sobre vários cenários. Não existe desafio nenhum que nós tenhamos hoje na sociedade que a Bíblia não tenha uma resposta para isso. Aliás, a Bíblia nunca vai estar desatualizada. O Billy Graham ele sempre falava isso, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa é a grande verdade. Aquilo que a gente vê na sociedade, a gente vê tanta coisa nova, né? E tanta coisa doida acontecendo também. As pessoas hoje em dia questionando todos os tipos de certezas, todos os tipos de verdades. Parece que tudo é relativo. Mesmo assim, tudo já estava previsto na Bíblia e a Bíblia tem ferramentas para nos ajudar a conhecer mais a Deus e a entender mais quem nós somos e o nosso mundo também. Aliás, uma vez eu estava conversando com umas pessoas que não são cristãs e elas estavam falando da Bíblia, né? Fazendo perguntas, aquela coisa que você sabe, teus amigos também que estão sempre aí te fazendo perguntas nesse sentido sobre a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, alguns personagens, algumas histórias que eles conhecem. E aí uma pessoa falou assim, Kriner, mas a Bíblia, ela é muito interessante, né? Mas ela é meio... era para um contexto específico, ela não tem muita coisa para nossa vida. Ela pode nos ensinar sobre Deus, mas sobre a gente, sobre nós, o que ela vai nos ensinar? E aí a minha resposta foi justamente essa, falar, cara, se você compra um aparelho celular, se você compra um aparelho que funciona, um eletrônico, alguma coisa do tipo, você vai buscar no fabricante, se você tem alguma dúvida sobre como aquele aparelho funciona, se você tem dúvida sobre como que as coisas podem acontecer, o que você pode juntar ali, anexar aquele aparelho para ele funcionar da melhor maneira, você vai até o fabricante. Então hoje nós vamos até o fabricante, beleza? Então, ó, isso aqui é para você mandar isso para todo mundo que quer conhecer mais do nosso fabricante, quer conhecer mais de quem nós somos, quer conhecer mais do nosso mundo, a Bíblia é o melhor manual para te explicar sobre isso. E a gente vai falar hoje um pouco sobre uma parte muito importante que muitas vezes a gente esquece de considerar, que é o contexto literário. Sim, eu tô falando para você que gosta de fazer roleta russa bíblica. Hoje é para você parar de fazer isso. Brincadeira, faz aí pela fé se você quer fazer, mas não despreze o contexto literário. Quão importante é isso? Às vezes a gente tira um versículo fora de contexto e aí acha que aquilo ali tá lindo demais. E quando na verdade você vai ver que aquilo não tinha nada a ver com o sentido que você está atribuindo, né? Então, nós vamos falar sobre o contexto literário e a gente vai entender também como que a gente pode ser fiel a esse contexto. Vamos lá, gente. Quando você está lendo a Bíblia, nós precisamos entender todo tipo de literatura, todo tipo de material que você lê, seja uma carta, uma receita de bolo, seja um livro antigo que o teu colégio ou a tua faculdade aí mandou você ler, ou que você gosta de ler, você precisa ler esse pedaço aí de texto da maneira como ele foi escrito e não da maneira como ele está sendo lido. Vou explicar melhor. Uma coisa é eu pegar um pedaço de texto e eu ler de acordo com a minha premissa, de acordo com a minha realidade, de acordo com o meu entendimento sobre aquilo. A outra coisa é eu me munir de informações que me digam o que esse texto de fato quis dizer e o que esse texto, em que contexto ele foi escrito e também para quem ele foi escrito, para qual propósito ele foi escrito. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que nós precisamos ler a Bíblia do ponto de vista do autor e não do leitor. Uma coisa é eu pegar os salmos e falar, nossa, esse salmo falou muito aqui no meu coração, glória a Deus, estou muito inspirado. Ótimo, isso é muito bom e não tem nada de errado com isso. Uma outra coisa é você pegar, por exemplo, uma receita de bolo e você ler lá, tem que fazer, agora pegue a massa e asse por 3 horas. E você começar a buscar uma revelação divina em cima das 3 horas. Por que é 3? 3 porque 3 é o número da trindade, que significa, calma, não, vamos atribuir o contexto e a revelação correta para cada uma das coisas que a gente está lendo, tá bom? Hoje a gente vai ser desafiado nisso, a entender o que os livros da Bíblia querem dizer, como que a gente aplica isso de uma maneira sólida e também de uma maneira sã. É tão importante que a gente venha ter sanidade na nossa leitura, especialmente no nosso tempo com o Senhor. Gente, antes da gente começar aqui, tô vendo vocês interagindo aqui pelo chat e comentando, isso aqui é muito bom, mas eu quero também orar, pra gente dar um gás aqui na nossa aula e pedir a ajuda do Espírito Santo, porque nós precisamos dele nesse momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que está conectada agora conosco, agradecer também pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu amor por nós. Quero agradecer em especial, Deus, porque o Senhor nos deu a tua palavra. O Senhor não nos deixou sozinhos ao nosso próprio entendimento, o Senhor nos deu uma palavra, a palavra pela qual nós podemos te conhecer e nós podemos entender a tua vontade, entender como é que nós vamos viver aqui na terra. Eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, ilumina agora o nosso entendimento. Nos dá ainda mais agora do espírito de revelação e de sabedoria, para que cada palavra que
nós lermos, para que cada conceito que a gente estudar, que isso venha a ser escrito na tábua do nosso coração, mas também que a gente venha entender na plenitude aquilo que isso quer dizer. Não nos deixa, Senhor Deus, cair em nenhum tipo de engano, não nos deixa cair em nenhuma falácia, nenhum tipo de interpretação equivocada. Nós queremos ser fiéis à Tua palavra. E a Tua palavra nos garante que o Senhor não vai nos deixar cair nem um pouco para a esquerda, nem um pouco para a direita, que ali estaria a Tua voz, a voz do Espírito Santo nos direcionando sobre o caminho certo. Eu peço isso agora em nome de Jesus sobre todos que estão conectados conosco agora na live. Amém. Amém. Muito bom. Gente, vamos lembrar aqui uma coisa. A Bíblia, ela não é um livro de romance, tá bom? A Bíblia não é um livro único, que tem simplesmente um autor que sentou na cadeira e fez começo, meio e fim. Nós estamos falando aqui de um conjunto de livros. Aliás, você sabe que a palavra Bíblia, ela vai significar esse conjunto de livros. É por isso que você tem a biblioteca, né? A biblioteca não quer dizer uma sala de bíblias. Não, ela quer dizer que ali a biblioteca é um coletivo, é o coletivo do conjunto de livros. É por isso que significa Bíblia. Existe uma diferença entre a Bíblia e Sagradas Escrituras. A gente precisa entender isso. A Bíblia é esse conjunto de livros. As Sagradas Escrituras é tudo aquilo que vem revelar quem Deus é. Sagradas Escrituras são escrituras inspiradas por Deus para revelar quem Deus é. Então, a gente precisa entender esses dois conceitos, que eles andam lado a lado, eles falam necessariamente aí fisicamente da mesma coisa, mas Bíblia, por si só, é uma palavra que vem trazer uma representação meramente material. Então, a Bíblia é esse conjunto de livros. São 66 livros que foram escritos ao longo de 1500 anos. E de uma forma miraculosa, provando que é a palavra de Deus mesmo, não somente contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, você vê uma correlação de versículos, de trechos, de conceitos, que é impossível de ser replicada com a tecnologia que existia naquela época, com a limitação de comunicação que existia naquela época, impossível de ser replicada da maneira como foi escrita originalmente. A Bíblia, você segurar a sua Bíblia, você ter acesso a uma Bíblia, é de fato já um milagre. Eu quero ressaltar isso aqui hoje à noite, que você entenda o milagre que é a construção daquilo que a gente chama a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia tem ali, no conteúdo desse conjunto, nós temos documentos legais, nós temos poesia, nós temos biografias, nós temos crônicas, nós temos profecias, nós temos ali alegorias apocalípticas, ou seja, relacionadas ao fim dos tempos. A gente tem coletâneas de sabedoria, a gente tem uma série de categorias que a gente pode colocar ali a respeito da Bíblia. É naqueles livros que a gente vai chamar, e cada um tem o seu próprio nome. Mas eles têm também maneiras, gêneros literários diferentes. E cada um desses gêneros requer uma chave. Você fala, Kriegner, o que você quer dizer com gênero e chave? Bom, cada um dos livros da Bíblia tem um gênero, ou seja, uma forma, um propósito, uma forma que ele foi escrito para se chegar no propósito objetivado. Nós cremos pela fé, e se você crê, coloca aí no chat. Eu também creio que a Bíblia é 100% inspirada por Deus. Deus não escreveu a Bíblia. A Bíblia, as pessoas que não creem na Bíblia falam, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, claro, foi escrita, não foi o dedo de Deus que foi lá e escreveu a Bíblia. Mas nós cremos, a nossa fé é de que a Bíblia foi inspirada 100% pelo Espírito Santo, tá bom? Você sabe disso, que você já está aqui na segunda live da nossa Bible Week, você já está no nível de proficiência bem alto aí na palavra. E aí a galera toda falando aí, ó, eu creio. Ó, Graziele, Jéssica, Adriana, muito bom. Eu creio nisso. E cada vez mais a gente vê a prova, a evidência de que nós cremos na coisa correta, o poder da palavra de Deus. Mas a gente já vai falar sobre isso também. Então esses são os gêneros. Agora, para cada gênero eu preciso ler com uma chave específica. Eu não posso ler os evangelhos com a mesma literacidade que eu aplico, por exemplo, ou literalidade, perdão, que eu uso em Cântico dos Cânticos. O livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, ele não é um livro que vai trazer para mim um relato histórico de fatos que aconteceram. Mas os evangelhos de Jesus Cristo, sim. A gente tem ali um relato histórico, tem relatos históricos. Você tem as falas transcritas de Cristo. Você tem uma série de coisas que compõem aquele livro. Você tem uma lógica de tempo. Cantares é um livro poético. Ele tem que ser lido de uma maneira diferente, tá? Então é tão importante que a gente venha cuidar disso. Porque senão a gente começa a ver aí umas confusões muito grandes. Agora, vamos entrar aqui nesses gêneros. Se você está anotando, já pega aí para anotar o teu caderno ou o teu celular, ou se você está gravando, só grava aí. A gente vai deixar essa live salva, não sei, a produção vai saber aqui se vai ficar por muito tempo, não sei, mas já garante o conteúdo agora, já que você está aqui, vem fazer excelente, vem fazer isso junto com a gente. Primeiro gênero que a gente vai abordar aqui são as narrativas históricas. A gente tem isso lá no livro de Gênesis, Êxodo, Reis, Atos, em Atos dos Apóstolos também, são narrativas históricas, ou seja, você tem fatos sendo relatados.
Esses fatos, eles são relatados dentro da Bíblia e eles têm também comprovação histórica que é extra-bíblica. Você tem outros livros também escritos por outros autores, você tem até artefatos históricos, arqueologia entra em cena aqui, para comprovar muitas vezes aquilo que está descrito na Bíblia. E isso só respalda a palavra de Deus. Aliás, gente, posso falar uma coisa aqui que pessoalmente eu acho maravilhosa? É que nunca na história você pode pegar de todos os avanços da ciência, da tecnologia, da arqueologia, da ciência quântica, nuclear e espacial, ninguém conseguiu encontrar uma inconsistência histórica na Bíblia. Ninguém, até hoje. Eles podem dizer que, não, eu não creio em Cristo, eu não creio em Deus, eu não creio em nada disso. Mas eles também não conseguem explicar como que todas as coisas relatadas ali são verdadeiras. Não existe inconsistência histórica identificada na Bíblia. Isso é a razão para você dar um glória a Deus onde você está me ouvindo aí. Porque realmente é uma coisa maravilhosa. O que eles conseguem é mostrar, por exemplo, o porquê, o determinado evento aconteceu de tal maneira, logo você pode excluir a ação divina daquele evento, mas aquele evento está retratado. Então, não foram identificadas inconsistências históricas até hoje, e isso é maravilhoso. Bom, os livros de narrativa históricas, a gente também tem que ter alguns cuidados. Quando você está lendo lá sobre Gênesis, Êxodo, Reis, você está lendo Atos dos Apóstolos, ali você tem relatos do que aconteceu. Não necessariamente aquilo é uma profecia do que vai acontecer. Tá? Isso é muito importante. Também não é um livro, nos momentos desses relatos, uma ficção. Então você tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, a gente vai ler no Antigo Testamento lá e vê que Salomão teve várias mulheres. Você tem Davi com seus casos. Você tem o próprio outros ali, pessoas muito relevantes também no Antigo Testamento para nós, que também tinham suas várias mulheres. Isso não é uma recomendação para que você, homem, vá lá e pega várias mulheres para você. Não é bem assim. O que está dizendo é o que era, porque existia um entendimento naquela época. Não necessariamente é isso que você precisa fazer, tá bom? Isso aqui a gente precisa ter clareza. Segunda categoria, você está anotando aí, a primeira foi os livros de narrativa histórica. Segundo, são os livros de leis. Sim, esses livros que vão trazer um ordenamento jurídico, inclusive, para o contexto daquela época. Nós estamos falando de Levítico, nós estamos falando de Deuteronômio, tá? Então pensa que existia uma necessidade de organização política social naquela época do povo de Israel. Então a gente vê instruções desde, olha, você não vai defecar no templo, você não vai defecar no arraial aqui. Por quê? Isso é uma instrução sanitária. Claro que tinha um princípio na época que foi apresentado, mas também sanitário. Se você faz as suas necessidades no terreno onde você planta a sua comida, vai dar ruim, cara. Não é uma boa ideia. A gente nasce sabendo isso, que graças a Deus nós temos privadas hoje, né? A gente tem vaso sanitário, que é o nome bonitinho para privada. Mas naquela época não tinham. Naquela época eles não tinham geladeira. Naquela época era mais difícil ainda você conservar carnes. Então determinados animais eram muito difíceis de serem ingeridos porque eles dariam doenças. A gente está falando do porco, a gente está falando do camarão, está falando de uma série de outros animais que eram considerados imundos por essa razão e por outras também. Então, você tem aí as leis, essas leis que eram para um contexto específico. E, gente, como é importante a gente entender uma coisa, que embora as leis escritas para um contexto que hoje já não se aplicam mais, elas deixaram de ser praticadas necessariamente, todas elas representam um aspecto espiritual. Eu queria te desafiar a pensar nisso. É claro, gente, vamos até aqui trazer um exemplo prático. Você sabe muito bem quando as pessoas querem desacreditar a palavra de Deus, especialmente quando se diz a sexualidade, relacionamentos, eles vão dizer, olha, você está dizendo aí que lá em Levítico diz que o homem não pode deitar com o homem, que isso é abominação diante do Senhor. Mas lá em Levítico também diz que você não pode misturar dois tecidos numa mesma roupa, que isso também é muito errado. Então por que você segue uma coisa e não segue a outra? É claro, isso aí é um detalhe básico. Agostinho de Hipona, ele já declarava isso. Olha, você tem certos preceitos na Bíblia que são de ordem moral, outros preceitos que são de ordem social, ou seja, civil ali, então é para organização, e outros que são de ordem cerimonial, que é a maneira como você vai se relacionar com Deus na época da Antiga Aliança e tudo mais. Os preceitos de ordem cerimonial e de ordem civis, eles são limitados para aquele contexto do Antigo Testamento. Agora, os preceitos de ordem moral são imutáveis. Ou seja, quando você está lendo na Bíblia e diz que Deus ama ou Deus abomina, Deus se alegra ou Deus rejeita, ele rejeitava ontem, ele continua rejeitando hoje. Ele abominava ontem, ele continua abominando hoje. Então a gente tem que entender qual é a chave do gênero que a gente está lendo. Quando você está lendo especificamente nessa segunda categoria aqui, um livro de leis, você precisa ter esse entendimento de que aquilo ali não é uma ordenança para você necessariamente hoje. Mas é importante você entender, aquilo carrega sim um aspecto espiritual. Você tem que fazer a pergunta, por que existia determinada lei? Será que é só por uma questão do contexto?
essa questão que eu usei aqui, de não defecar onde tem um arraial, é óbvio, uma questão sanitária. Mas tem também um princípio de limpeza, de ordem, de excelência, que precisa ser seguido. E olha, não vai pensando que isso aí é desatualizado não, viu? Eu posso te mostrar alguns lugares na face da terra onde as pessoas continuam fazendo as necessidades, onde elas plantam. Alguns lugares aqui no mundo de hoje, 2025, que não é legal você cumprimentar uma pessoa com a mão esquerda. Existe isso na face da terra. Então, glórias a Deus pelo cristianismo, pela filosofia judaico-cristã que ensinou as pessoas a serem limpas. Mas isso é assunto para outro momento. Vamos lá. Importante nas leis, você também fazer a questão, como que essa lei aponta para Jesus? O que essa lei vai dizer, né, sobre o caráter de Deus? Terceira categoria, e aí deixa eu dar uma olhada aqui no chat, olha aí, boa. O pessoal está aqui confirmando isso, a crença 100% inspirado pelo Espírito Santo, glória a Deus. Olha aí, o Baltazar está ajudando todo mundo a não perder o fio da meada aí. Então, terceira categoria são os livros de poesia. Salmos, Cântico dos Cânticos, Lamentações. São livros que você tem aqui uma exaltação da beleza, da emoção. Você tem, na verdade, um retrato disso. Nos livros históricos, muitas vezes, você nem tem essa consideração pela emoção do momento. Você tem os fatos muito bem estabelecidos ali. Mas não necessariamente se o fulano tá virado, apaixonado, se estava inspirado. Às vezes tem, às vezes não. Mas aqui você vai ter bastante. É uma ênfase muito grande nisso. Na questão da emoção, no impacto, na beleza, em todos os sentimentos. Tem toda uma questão poética ao redor disso. Agora, deixa eu deixar isso claro. Não é porque é poético que não é sério. Às vezes a gente tem aqui no Brasil uma tendência de achar que a poesia é uma coisa utópica, poesia é uma coisa ingênua, uma coisa, inocente, uma coisa que não merece tanto a nossa atenção, que melhor é o fato do que a poesia. Não. A poesia está nesse conjunto por uma razão específica. Se essa linguagem poética, esse gênero poético não fosse importante para o seu crescimento espiritual e para o seu entendimento do caráter de Deus, de quem Deus é, então, crendo na Bíblia, que é 100% inspirado por Deus, você também concorda que se não fosse importante, não estaria na palavra, tá? Então existe fonte de revelação ali também. E a grande verdade é que você não é um animal racional somente. Você é sim uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus e você tem uma alma, você tem um coração, você tem emoções e esses livros também nos ajudam a olhar para isso. Quem é que nunca se identificou com a bipolaridade de Davi? Na verdade, você repensa, não tô falando de uma forma de clínica, tá? Não tô falando que Davi era bipolar, diagnosticado, fazia tratamento. Nada contra também, mas não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo aqui é que Davi, ele, cara, você pega um salmo que ele tá falando, Deus, por que o Senhor me abandonou? Meu Deus, eu fui jogado às traças, eu tô aqui para ser comido pelos meus inimigos, eles vão me deslacerar, eles vão acabar comigo, o Senhor me abandonou, o Senhor não me escuta, eu tô clamando. E aí no outro salmo, ele tá ali tranquilo, você tá lendo, você consegue ouvir a harpa, assim, atrás das palavras de Davi dizendo assim, não, Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor faz todas as coisas boas, o Senhor é maravilhoso, a tua voz é tão poderosa, por que eu temeria? Eu nunca tive medo. E um salmo atrás ele tá lá, meu Deus, arrancando os cabelos. Então, a gente se identifica com isso. É importante ter essa questão poética também, porque você também tem emoções, você também tem um coração. Agora, essa poesia, ela precisa ser lida de uma maneira correta. Você sabe muito bem, quando você vai ler uma poesia, quando você vai ler, e talvez nem tanto uma poesia, mas você deixa um bilhete de amor para alguém, você deixou uma cartinha para uma pessoa, você vai ler aquela carta naquela intenção, você vai escrever aquela, expressando os teus sentimentos e as tuas emoções, e não necessariamente aquela carta precisa ser levado à literalidade, né? Você não precisa, você vai usar ali expressões, você vai usar uns eufemismos para determinadas coisas, você vai botar uns superlativos no meio ali também, tem coisas que você vai usar umas analogias que não se sustentam na realidade. Por exemplo, você fala assim, nossa, você escreve lá a cartinha pros teus pais e você fala assim, eu te amo mais que a vida, sei lá, ou pro teu marido, pra tua esposa, te amo mais que a vida. Todo mundo escreveu. Lembra, na minha época, gente, e a gente escrevia, quando ia se formar, a gente escrevia na camiseta um do outro, dos amigos, né, do colégio. Eu não sei se ainda fazem isso nos colégios hoje, mas pelo menos na minha época a gente fazia. Na formatura, todo mundo ia lá e escrevia alguma coisa. Alguém fala aí no chat se é verdade ou não, mas se ainda fazem ou não. Mas ficava todo mundo escrevendo um na camisa do outro. E todo mundo escrevia, nós vamos ser amigos pra sempre, eu não consigo imaginar minha vida sem você, e não sei o quê. Cara, você fez a formatura do terceirão lá, você terminou o colégio, passou 2 semanas, você nem sabe mais o nome daquelas pessoas, eu já nem lembro. Muitos eu lembro ainda, mas eu nem sei onde eles estão. Você também, talvez, na faculdade, você tinha vários amigos, meu Deus, nós vamos ser amigos, nossos filhos vão crescer juntos. E, cara, hoje você nem sabe onde o cara tá, você vê no Instagram de vez em quando, numa vibe mó errada. Então, entenda bem, a poesia precisa ser entendida no contexto daquilo que ela foi escrita, tá? E pro propósito que ela foi escrita também. Bom,
Depois a gente tem uma quarta categoria, que são os livros de sabedoria. Aqui estamos falando de Provérbios, estamos falando de Eclesiastes, estamos falando também do livro de Jó. Esse livro que é tão especial e tão delicado para a gente entender de verdade. Aqui, nós estamos falando da sabedoria prática, uma sabedoria de vida. É como se você tivesse sentado ali com um cara que já viveu muito, já viveu tudo, na verdade, e ele está derramando sabedoria para você ali. É isso que o Senhor está fazendo através desses livros. Agora, cada um desses livros de sabedoria, gente, eles trazem para nós princípios, não trazem promessas, tá? Então, por exemplo, tem aquele provérbio claro que a gente sempre declara muito e ora, e é a minha expectativa para os meus filhos também. Instrua a criança no caminho certo e até o fim da vida ela não se desviará. Esse é o princípio desse provérbio para nós. Agora, eu e você, nós conhecemos muito bem alguém que foi criado nos caminhos do Senhor e que não está andando nesses caminhos, que está deliberadamente desviado. Você sabe disso. Então, não é uma promessa, mas é um princípio. Se você instruir a criança naquele caminho, ela sempre, para sempre, ela vai ter esse caminho no coração e ela vai saber encontrar o caminho de volta, ou ela vai permanecer firme nele. Ainda que ela se desvie lá na frente, ela sabe o caminho de volta para a casa do Pai. Então, isso é um princípio que se aplica para as nossas vidas. Agora, não necessariamente é uma promessa, tá? Essa é a chave por detrás aí dos nossos livros de sabedoria. Como é que nós estamos de tempo aí? Estamos indo bem? Estamos indo bem, beleza. Então vamos lá, vocês aguentam mais um pouquinho, a gente tem alguns gêneros aqui importantes. Então a gente já falou, vamos recapitular aqui, ó, os 4 primeiros. Narrativa histórica, os livros de lei, os livros de poesia e os livros de sabedoria. Agora vamos lá, quinta categoria, os livros de profecia. Aqui o bicho pega. É quando a gente começa a ler Isaías, Jeremias, Amós, a gente vê os profetas, né? A gente tem ali os livros dos profetas e as profecias que eles trazem. E aí é pancada, é soco na cara de Israel e serve pra nós, viu? Não pensa assim, é que você é muito melhor que o povo de Israel, não. Isso aí é pra nós. Então, vamos pra cima, é revelação toda hora e é também muita denúncia. Isso aqui é um ponto importante que a gente vai abordar aqui agora, que foi tema, inclusive, pessoal, do último Dunamis Hangout, entre o Theo, o fundador aqui do Dunamis, e o pastor Mark Chirona, que é um cara que entende muito sobre o profético, lançou um livro agora, recentemente, sobre integridade profética. E ele fala, cara, o profético na Bíblia, as palavras proféticas, as profecias, elas tinham muito mais a ver com denúncia daquilo que estava errado, falando contra a pobreza, contra a ignorância do povo de Deus, contra a carnalidade do povo de Deus, ou até o pecado do povo de Deus, e aí mais contra nesse sentido do que uma questão revelatória. E hoje em dia, quando a gente fala, eu vou profetizar, metade da igreja já pensa, ele vai começar aí, ó, vai chamar o CPF, vai revelar o nome do filho, vai trazer o nome do cachorro, vai trazer revelação, ele vai dizer pra mim o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos. E existe um aspecto do ministério profético que é isso sim, gente, não vamos ignorar não, existe uma profecia que fala sobre aquilo que está por vir, mas muito do profético, especialmente do profético bíblico, é sobre a revelação do coração e da vontade de Deus em conflito, muitas vezes, com a nossa situação atual. Então, esse é o propósito maior, é mostrar o que está em desalinhamento e chamar aquilo ao alinhamento profético, ou seja, o alinhamento de acordo com a proclamação da palavra de Deus, de acordo com o coração de Deus. Então, os livros proféticos, eles são densos por causa disso. A gente precisa entender o que estava acontecendo ao redor para que a gente venha entender a aplicação daquela profecia, né? Sexta categoria, esse aqui tem aqueles que você já sabe de cor, eu espero, pelo menos, por favor, que você tenha mergulhado e lido eles várias vezes. E se não, coloca aí no teu tipo de leitura, no teu plano de leitura bíblica, de você ler sempre os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quão importantes são os evangelhos. Você que está preso muito aí no Antigo Testamento, eu atualmente estou fazendo o plano de leitura cronológica. E aí eu volto para o Novo Testamento e vou para os Evangelhos, porque é muito Antigo Testamento toda hora, e de vez em quando eu preciso voltar lá para o Novo, e especialmente nos Evangelhos, para pegar um pouquinho mais da Nova Aliança. Porque, claro, quando você está lendo o Antigo Testamento, você vai com a cabeça da Nova Aliança, mas você também precisa renovar sempre o teu entendimento sobre aquilo que são as palavras de Jesus e aquilo que foram os dias dele aqui na face da terra, né? Então, cada evangelho, ele foi escrito com uma intenção de, sim, relatar ali o ministério de Jesus aqui na Terra, a história de Jesus, o que aconteceu, o começo ali da igreja também, porque já estava falando ali dos apóstolos reunidos, mas também com um destino diferente. Por exemplo, Mateus, ele escreveu para judeus. Então, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, perdão, ele é cheio de referências do Antigo Testamento, porque eles conheciam lá atrás, eles conheciam os livros, eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas. Marcos já é mais direto, já é mais dinâmico, porque foi o relato feito especificamente pensando nos gentios. Então, ele já tem uma linguagem muito mais direta, não adiantava ficar citando muito da lei dos profetas, porque ele estava falando para o público que não tinha esse contexto histórico. Então, por isso que você percebe Marcos, às vezes, tendo maior poder de síntese até do que o próprio Mateus. Lucas já era uma figura mais elucidada, já conseguia
conseguia escrever de uma forma diferente, escreveu muito mais como um historiador dos fatos, né? E João, ele tinha esse lado que eu posso talvez colocar como emocional, mas também muito espiritual barra místico. Então ele já tem essa abordagem valorizando coisas que os outros talvez não valorizavam, né? Até a maneira como João se refere a si mesmo, também bastante nesse sentido. Então, quando você entende um pouco mais sobre isso, isso traz um tempero a mais para sua interpretação do que de fato aconteceu. Você já deve ter assistido The Chosen. Aqui todo mundo aí que está no chat, com certeza, já deve ter visto, né? Agora, no The Chosen, tem certas coisas que estão para além da Bíblia. É a maneira como eles foram construindo ali, conectando os pontos. Então, não quero criticar nesse sentido. Mas você tem maneiras diferentes, inclusive, de olhar para os relatos mais fiéis. Tem cenas no The Chosen que não estão na Bíblia, mas tem cenas que eles retratam fielmente como estão na Bíblia. E algumas delas eu via de uma forma diferente. Quando eu tô lendo lá, imagino na minha cabeça e eu vi que outra pessoa imaginou de outra maneira. E é maravilhoso isso, porque aí você consegue ver a pluralidade e saber que não dá pra gente saber 100% como foi que as coisas aconteceram, né? Mas dá pra gente tentar imaginar e contar com a revelação do Espírito Santo sobre isso. Olha só que interessante aqui, ó, no chat, a Rosemar colocou assim, ó, não foi a Rosemar, foi a Rosemar Borges, ela colocou, sem profecia o povo se corrompe, né? É interessante, esse versículo vai falar sobre a visão profética. Algumas traduções tratam só como visão. Sem visão, o povo se corrompe. E mais próximo do original, você vê, sem visão profética, o povo se corrompe. E aí muitas pessoas pegam esse versículo e falam, então eu preciso saber a profecia do que vai acontecer nos meus próximos 5, 10, 15, 20 anos, então senão eu vou me corromper. E na verdade não é necessariamente esse tipo de profecia. É a profecia que alinha com o coração de Deus, não a que revela o futuro somente. Muito bom, Rosemar, legal que você trouxe isso. Que é uma questão de, não é só o que está vindo pelo futuro, mas qual é o coração de Deus, qual é o caráter do Senhor aqui, o que ele quer e qual é o alinhamento que a gente pode trazer. Os atos proféticos que a gente vê muitas vezes na Bíblia não são necessariamente aqueles atos muito místicos ou umas coisas muito doidas que tem um significado sobrenatural. Eu creio muito nisso e fluo nos atos proféticos e vamos embora, vamos pra cima. Isso tem muito, tem base bíblica também. Você pega em Oséias, os atos proféticos que Deus levou Oséias a fazer, deitar de um lado do tijolo, agora deita do outro, agora cozinha um bolo de fezes de vaca, aquelas coisas tudo ali, cada uma coisa com significado. Isso tudo você tem uma base para isso. Agora, tem muitos atos proféticos que são atos de justiça, atos de alinhamento, de correção, para que os caminhos nossos estejam alinhados ao caminho do Senhor. Bom, ótimo. E aí, depois dos nossos evangelhos, nós temos a sétima característica também, sétimo gênero, a sétima categoria, perdão, que são as epístolas. Aqui estamos falando de Romanos, Coríntios, Gálatas, nós estamos falando das epístolas, que são cartas pastorais. São cartas, por isso que é importante também a gente falar do jeito certo, tá, gente? Não é no livro de Romanos, não, é na carta aos Romanos, não é no livro de Gálatas, não é na carta aos Gálatas. É igual no Antigo Testamento, vamos corrigir o português, né? O pessoal sempre manda aí um Primeira Reis, não, é Primeiro Reis, porque você está falando do primeiro livro de Reis. Você tem lá Primeiro Samuel, não é Primeira Samuel, é primeiro, porque é o primeiro livro, o livro é masculino no português. Enfim, coisas que a nossa língua vem complicando, mas muitas vezes a gente fala errado na igreja. As epístolas, elas são cartas pastorais, ou seja, cartas. O que é uma carta, gente? Carta é um documento que foi escrito por uma pessoa com um objetivo específico para um destinatário específico. Então você tem um autor, você tem um propósito e você tem um destinatário. Qualquer coisa que seja desvirtuada desses três pilares, você vai desvirtuar o real significado daquela carta. Se eu pegar uma carta aqui, vamos ver, escrever, ó, tem aí no chat o André de Oliveira. Se eu pegar a carta do André e mandar uma carta para o André de Oliveira aí. André de Oliveira, de onde você é? Fala aí no chat. Você pega ali, eu vou mandar uma carta para o André de Oliveira. E aí eu escrevo para André de Oliveira, parará. E eu quero fazer uma comunicação com ele. Eu quero dizer algumas coisas que é para ele, especificamente para ele. Aí eu pego, começo a escrever a carta para ele, e aí vou deixando lá tudo especificado e ponho o endereço errado. Alguém vai lá e pega essa carta, que não é o André, não sabe do contexto da minha conversa com o André, não conhece o coração, ou seja, a motivação por detrás da carta. Essa pessoa vai ler de uma cabeça completamente diferente, de um ponto de vista diferente, e ela vai se equivocar nesse sentido. Então, quando nós vamos ler as epístolas, nós temos que ter esse entendimento de qual é. Olha, ele é de Petrópolis, então eu mandei lá para Petrópolis. Imagina se essa carta vai parar lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, num prédio de alguém que nem sabe quem é o André de Oliveira. Então, as epístolas, elas precisam ser lidas nesse contexto. Quem foi que escreveu? Quando escreveu?
Por que escreveu? Qual era a motivação? Eram epístolas escritas para as igrejas, tá bom? O que estava acontecendo nessas igrejas? Quais eram os desafios? É por isso que você vê muita gente dizendo assim, olha, Paulo era machista, a Bíblia é machista, e Paulo era machista, porque Paulo mandou as mulheres se silenciarem na igreja. Isso é o maior equívoco, na verdade, gente, para não falar burrice, porque é uma crítica tão infundada, é tão óbvio que ali existe um contexto específico, que Paulo está trazendo uma recomendação para um contexto específico que precisava ser solucionado. Não é um princípio de mulheres não agradam a Deus, ou que mulheres quando falam estão em pecado. Ele nem mesmo ele escreve isso, né? A gente tem que entender esses segredos. Vamos se ater ao texto. E aquilo que o Espírito Santo revelar vai vir também com base e respeito ao texto, tá? Não existe revelação que esteja acima da Escritura. Ah, veio o profeta de Deus aí, te falou uma coisa e não é bíblico? Cai fora, irmão. Esse profeta aí é outro espírito que ele está escutando. De Deus não é. Deus não é um Deus de confusão. Ele vai profetizar, ele vai te instruir. As pessoas podem vir aí te discipular, te ensinar coisas, mas você está aprendendo coisas que não estão na palavra de Deus? Cuidado, talvez a fonte aí está sendo outra, né? Mas aí isso é outro assunto para outro momento. E a gente tem uma oitava categoria aqui, que é a categoria também do Apocalipse. É uma categoria específica para ele. É o livro de Apocalipse, né? Nós estamos falando aqui sobre esse livro que relata a visão do fim dos tempos, de como todas as coisas vão acontecer. E o Apocalipse, gente, o livro de Apocalipse é um livro de visão, é um relato de uma visão. E a visão, se você aí flui nos dons do Espírito, se você sabe muito bem como é que ela funciona, você sabe que ela é simbólica. Não necessariamente o que João viu vai acontecer de uma forma ipsis literis. Sabe o que eu fico às vezes pensando? É uma viagem minha aqui, tá? Que eu quero colocar isso aqui como sugestão para você. Imagina se Deus mostrasse para João, naquela época, não mostrou pelo que a gente está entendendo, mas se Deus mostrasse um ônibus para João. Pensa no ônibus, o ônibus da tua cidade aí, aquele ônibus mesmo, velho, caindo aos pedaços, você pega todo dia. Pensa nele. Se Deus, na ilha de Patmos, ali, que João estava lá, esperando para receber essa visão, ele sobe, o anjo fala assim, ó, abre a porta nos céus, ele ouve a voz dizendo, vem aqui para cima, ele vai arrebatado, e aí ele vê o ônibus. Como é que ele descreveria um ônibus? Uma pessoa que nunca viu um carro, nunca viu uma charrete, nunca viu nada que se aproximasse à tecnologia de ônibus. Como é que ele descreveria o barulho do motor do ônibus? Se o ônibus desse seta, como que João descreveria a seta? Ele não sabe o que é uma seta. Seta para ele talvez é uma flecha. Pensa bem, então tem coisas que estão descritas nos livros que são, por exemplo, como Apocalipse ou outros livros da Bíblia, que falam de coisas que vão acontecer no futuro, que não necessariamente estão dizendo ipsis literis do que vai acontecer um passo depois do outro. Isso a gente precisa entender. São livros que têm simbologias, livros que têm talvez uma tentativa de descrição daquilo que foi visto, mas não necessariamente aquela matéria que foi descrita por completo. A gente precisa entender isso, porque João era um ser humano, e por mais que ele teve uma visão, ele precisaria de um linguajar humano para poder retratar aquela visão. Então como é que você explicaria para João o chat GPT? Já tenta fazer esse exercício aí na tua cabeça. Ó, João, deixa eu te mostrar como é que funciona o chat GPT aqui. Deixa eu te mostrar como é que funciona esse site que você cria uma música pela inteligência artificial. É difícil, o cara lá atrás, ele não tem linguagem para poder explicar sobre essas coisas. Você tem, inclusive, é interessante isso, é um exercício de linguística. Você tem tribos indígenas, tribos também na África, certas que mantêm a mesma língua por mais de 1000 anos e as línguas não foram se evoluindo tanto porque essas tribos não tiveram tanto contato com outras sociedades, elas não têm palavras básicas que a gente tem. Então você tem tribos que não vão conseguir representar as mesmas coisas. Por quê? Porque elas não têm, no linguajar delas, elas não têm alguma coisa ali que seja semelhante. Então eles vão colocar o mais próximo possível. E isso pode afetar como a gente lê essa simbologia, né? Enfim, é só uma forma de você pensar aí também sobre o livro de Apocalipse também, que é realmente importante. Mas vamos lá, falamos aí de vários estilos, várias categorias. Me fala aí no chat, queria ouvir um pouquinho de vocês também. Sobre o que vocês estão achando, quais estilos vocês mais gostam, quais vocês têm mais dificuldade. Eu tenho amigos que fui assim por um período, Deus me curou disso, na verdade, mas eu tinha medo de ler Apocalipse, que eu ficava, meu Deus do céu, esse negócio de anjo, de trombeta, de selo, eu não gosto dessa história de selo, aí anjo e eu ficava meio assustado. Hoje, depois que você pensa bem e você reflete melhor, você tem certeza da tua salvação, então é tão importante você ler Apocalipse e ficar por dentro também. Agora, pessoal, posso pedir uma coisa aqui pra você também? Não fica entrando em briga por questão escatológica na internet. Aliás, eu falaria que nem gasta tanto seu tempo em questões que não são essenciais.
Uma coisa ou outra é importante, se você vê uma heresia é importante denunciar, é importante refutar também para que outras pessoas não caiam naquilo, para você não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Mas espera aí, ninguém vai deixar de ir pro céu se você pensa que a besta do mar, ela vem, sabe, do mar, do Oceano Índico ou do Pacífico. Não é isso que vai fazer a diferença no negócio. Então, a gente precisa entender também que vão ter diferenças por parte até de perspectivas. É óbvio que existe certo e errado, mas tem certas coisas que não estão tão claras assim na Bíblia, mas também não são tão essenciais. Não comprometa a unidade do corpo de Cristo por causa disso, né? Mas eu tô vendo aqui, ó, a Sarinha falou, eu amo os livros históricos, os evangelhos e as epístolas. A Melody mandou, eu acho difícil entender o contexto histórico. Melody, não é tão difícil, viu? Aliás, semana que vem nós vamos falar sobre isso. Não, amanhã, semana que vem não, pelo amor de Deus. Amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre o contexto histórico. Como é que a gente mergulha nessas ferramentas que vão construir pra gente ali uma caminha pra gente entender muito bem o que o texto tá dizendo. Isso ajuda demais e amanhã vai ser prático, assim, vamos entender sobre o conceito histórico, mas vamos ter ferramenta mesmo pra gente saber e não cair em engano nenhum. Ó, a Michelle falou, tenho dificuldade com os livros da lei. A Jéssica, eu tinha medo de ler e cantar as músicas do arrebatamento. Até a questão do próprio arrebatamento já é um ponto de discussão, né? Baltazar mandou aí, ó, João e Lucas foram escritos pra quem não conseguiu... Ó, eu volto aqui pra você, Baltazar, com certeza. Não vamos deixar o Baltazar sem pegar esse ponto aqui que é importantíssimo. A gente está falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. João escreveu com essa pegada, essa abordagem mais mística, olhando bastante para as questões espirituais e também emocionais, relacionais. João tinha essa tonalidade. E Lucas, até pela trajetória dele, pela capacidade intelectual, enfim, ele tinha também esse olhar mais factual, ou seja, relatando as coisas como um historiador de verdade. Aliás, você tem outros historiadores, você tem o mais famoso talvez de todos, o Flávio Joséfos, você tem outros que contribuíram e que encontram muitas conexões com o Evangelho de Lucas também. O Evangelho de Lucas, muitos vão dizer que é o evangelho da justiça social, né? Que vai falar muito sobre a realidade como ela era. Mas não é porque Lucas tinha um coração necessariamente voltado para isso, mas é que Lucas tinha uma linguagem e um olhar do todo. João estava bem focado na relação interpessoal, na relação espiritual, enquanto Lucas estava olhando para o contexto. Isso vem muito da formação também e da própria função, né, do Lucas nesse sentido. Bom, vamos lá. Ó, o evangelho... Adelaide mandou aqui, ó, o evangelho de Cristo não precisa de defesa, ele é a defesa. Exato, Adelaide, é interessante, ele precisa ser pregado, né? Agora, é importante que a gente saiba sustentar o evangelho. Porque hoje em dia você tem, especialmente nas redes sociais, gente, se você começar a pesquisar, as pessoas trazem argumentos e elas vão soltando números e nomes e datas, mas que no fim do dia não dizem nada com nada. Por exemplo, um dos grandes argumentos que as pessoas falam para dizer que a Bíblia não fala nada sobre homossexualidade é que, por exemplo, a homossexualidade não entrou na Bíblia até o ano de 1946 ou 1948. E um monte de gente repete isso, ignora completamente o processo histórico dali, ignora o que tá a raiz da palavra, que tem tudo a ver com a questão da prática homossexual, sim, e com a homossexualidade no geral, como um todo, e simplesmente descarta isso, deixa ali dissolvendo, e as pessoas vão repetindo, 1946, 1948, não. Então você precisa saber disso, sim, para que você possa trazer contexto. O maior objetivo, gente, não é provar que nós estamos certos, o maior objetivo é tirar as pessoas do inferno. O maior objetivo é tirar as pessoas do engano. E às vezes elas se sustentam nessas ideias erradas para permanecer no engano, porque eles são leais a esse lugar do engano. E também, vamos lembrar o que a palavra de Deus diz para nós, lá em 2 Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Então, existe uma guerra espiritual. Toda vez que você está pregando o Evangelho, saiba que o Deus desse século cegou o entendimento. Nós temos que orar por olhos abertos, por uma visão destravada, para que as escamas dos olhos caiam e as pessoas consigam ver aquilo que está na frente delas, que é a glória de Deus, né? Vamos lá, aqui, ó, mais um pouquinho. Aí. A Késia escreveu Hebreus. Resolvemos o mistério. Ah, não, entendi o contexto. É que alguém perguntou. Ah, tá, entendi. Tá bom, pula aí. Não é que ela é autora de Hebreus, né? A Kézia é leal. Boa. André de Oliveira mandou, faz sentido. Maria de Jesus. Eu não tô entendendo nada desse assunto. Então calma, Maria. Até o final da semana você vai entender. Fica aqui junto com a gente. Hoje nós estamos falando aqui sobre os gêneros literários, como entender cada livro da Bíblia, entender o propósito. Mas até o final dessa semana, Maria, nós estamos dedicados aqui a fazer com que a Bíblia seja ainda mais clara para você e também que você possa ter mais intimidade com a palavra de Deus, tá? Então isso é muito importante. Eu gosto, ó, a Adriana mandou aqui, eu gosto muito do livro de Jó, Mateus, Tiago e algum aí que ela não terminou. Quero fazer faculdade, Gi Silva mandou, de teologia para ter mais sabedoria para ler a Bíblia. Então eu recomendo para você, Gi, o curso de teologia da Faculdade Dunamis. Você pode buscar ali para fazer tua graduação e já se inscrever o quanto antes. A gente tem novas turmas começando agora no mês de julho, hein? Se você quer se formar, vai para lá no curso de teologia. Mas saiba que aqui a gente está muito dedicado a fazer você conhecer mais a palavra de Deus também. Aqui, ó.
Muito boa. Cheguei e Deus é bom demais. João Vitor, glória a Deus. É isso aí. Esther mandou, Jesus gastava todo o tempo pregando, discipulando. Então devemos fazer o mesmo. Em todo tempo, em todo momento, nós temos que pregar o evangelho, temos que falar o nome de Jesus e levar as pessoas a confessarem a Cristo também como seu Senhor e seu Salvador. Gente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer vocês pela atenção de vocês. Obrigado por vocês terem anotado. Nós vamos deixar isso aqui gravado hoje. Amanhã, na verdade amanhã ou hoje, o resumão, amanhã. Hoje mesmo, já sai o resumão. Vai sair agora lá no Instagram do Bible Rush. Vai sair agora, você pode pesquisar lá, você vai encontrar. Qual que é o arroba? Arroba Dunamis Bible Rush, você vai entrar lá e você vai encontrar o resumão daquilo que a gente falou, então você vai poder compartilhar para os teus amigos, teus líderes, tua família, e você vai ter também todas as informações, e a gente também vai abrir um stories com uma caixinha de perguntas, tá bom? Daqui a pouquinho já tá no ar, para você botar ali as tuas dúvidas e a gente vai responder com o maior carinho, buscando o maior número de informações para você também. E amanhã... O grupo do WhatsApp? Ah, boa. Galera que tá... E dá pra entrar no grupo ainda? Só acessar lá no Dunamis Bible Rush, você pode acessar o link da bio e entrar no grupo do WhatsApp. E quem tá no grupo do WhatsApp vai receber o PDF dessa aula aqui para você não só usar para você mesmo, mas aplicar na tua igreja, na tua célula, com os teus amigos aí do trabalho. Você pode pegar esse material e aplicar também com todo mundo que você conhecer que quer entender um pouco mais da Bíblia. Então entra lá no nosso grupo do WhatsApp através do link que tá na bio do nosso Instagram. E amanhã nós vamos falar de contexto histórico. Nós vamos revelar alguns mistérios por detrás dos livros aí e vai ser muito legal. Nós vamos ter uma pessoa muito especial para falar sobre isso também. Gente, aqui, ó, muito importante te lembrar também que amanhã nós vamos abrir as vagas para o tão esperado Bible Rush. Então vai ser amanhã, vão ter vários assuntos especiais, vários presentes especiais também e você não precisa ficar preocupado que amanhã você vai receber mais informações sobre isso também. Eu quero orar por você agora, eu quero pedir que o Espírito Santo venha te encher com espírito de revelação e sabedoria. Que ainda hoje, quando você for ler a Bíblia, você abra naquilo que é a palavra de Deus para você e você seja edificado no teu homem interior, no teu espírito, você tenha a maior revelação de quem Deus é, do coração do Senhor e você tenha também entendimento de quem você é em Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que você, ao ler a palavra, vai ser fortalecido no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada ao final dessa semana. Você recebendo cada noite mais ferramentas para você dar sequência na tua jornada com Deus. Chega, gente, da gente ler a Bíblia de uma forma superficial. Especialmente, eu quero falar aqui, você que é pentecostal, você que é carismático, você que flui nessa parada junto com a gente é conhecido muito pelo mover e pouco pelo embasamento bíblico. Aqui no Dunamis Bible Rush nós vamos mudar esse cenário, porque é possível sim, você ser cheio da palavra de Deus e fluir no poder de Deus. Você conhecer o coração do Senhor através da palavra, conhecer aquilo que Ele deixou escrito para nós ali, entender de teologia também e você também ter ali um fluir na tua vida com Deus através do Espírito Santo, fluir nos dons do Espírito e crescer também nos frutos do Espírito, tá bom? Então, creia que é possível e mergulhe nessa jornada que é um caminho sem volta, você vai se apaixonar pela palavra de Deus, eu tenho certeza disso, e você vai fazer disso uma constância na tua vida. Deus te abençoe, a gente se vê amanhã aqui nesse mesmo horário do Dunamis Bible Rush, dia 3 dessa semana de imersão bíblica. Valeu, galera!